A palavra, o sadhana, né, para relembrar o que significa sadhana, nós temos na origem, porque o mantra diz que o Senhor Supremo ele é completo e perfeito. E todas as unidades emanadas do Senhor Supremo são unidades completas em si mesmas. Assim como esse mundo fenomenal, que é equipado com o todo completo, da mesma forma como é o todo perfeito. E nós, enquanto emanações do Criador, ou seja, nós enquanto pessoas emanadas a partir do todo completo, nós somos completas em nós. Nós somos seres completos. Então, se nós somos seres completos, se nós temos o potencial de sermos seres completos, a vida com a experiência fragmentada dos processos de interrupção da vida é uma unidade, digamos assim. Ela pode ser entendida como parte do completo no sentido de que ela nos pressiona a buscar a nossa perfeição completa. Então, nesse sentido, é uma peça, digamos, dentro do contexto. Agora, se ela for analisada como parte integrante do processo de existência, ela não tem uma funcionalidade de produzir uma perfeição do estado completo. Por quê? Nós somos Sat, Chit, Ananda. A qualidade, a substância fundamental Deus, quando nós nos referimos ao princípio das qualidades do absoluto, nós estamos mencionando três qualificações ou três substâncias fundamentais que se unem para dar o sentido do todo perfeito, que é Sat, Chit e Ananda. Sat, Chit, Ananda. Sat se refere à qualidade do existir, né? E do existir enquanto existência permanente, no sentido de eternidade, ou seja, aquele que existe eternamente, que é sempre existente. Sat. Chit significa aquele que tem ciência de si mesmo, aquele que está consciente da própria existência e aquele que tem noção do sentido objetivo do ato de existir, ou seja, estar consciente da existência. Chit significa conhecimento, autoconsciência. Então, existir, estar consciente de que se existe. E o resultado final, a qual tudo isso está destinado, Ananda, que significa o estado pleno de paz, de bem-aventurança, de felicidade. Porque existir e estar consciente de que se existe ainda pode não ser um fator muito interessante, porque tem pessoas que existem, sabem que existem, mas têm aversão à própria existência, a ponto de deixarem, quererem ou desejarem existir. Ou seja, algumas pessoas desejam não existir. Então existir e estar consciente de que se existe não é suficiente. É preciso alcançar a plataforma em que tudo isso passa a ter um sentido produtivo, que é bem-aventurança, Ananda, felicidade. Então existir, ficar consciente da própria existência e consciente do sentido objetivo da existência, que é alcançar a plataforma de felicidade plena, de bem-aventurança. A existência dentro do ambiente relativo produz uma interrupção que fragmenta esse sentido de existência, que produz frustração, gera medos, ansiedades e sofrimentos, que é a questão da angústia existencial, que é a interrupção da vida, que é o que normalmente se chama de morte, né? A interrupção do nosso sentido de existência. Para que nós alcancemos a nossa condição de existência completa, nós precisamos de ter Ananda dentro da posição, dentro digamos, da receita, né? Para que a receita fique completa, é preciso que esse item esteja ativo, que é o Ananda. Isso nos torna seres harmonizados com o Supremo Perfeito. Então nós ficamos bem-aventurados. O ambiente relativo, que é o chamado mundo material,
esse ambiente relativo ele tem uma função didática que é como uma terapia de evolução, não é? Cuja funcionalidade é nos pressionar para uma plataforma de existência contínua, chamada transcendência. E isso significa ascender aos céus, né? Ascender ao reino de Deus, ascender à transcendência, ou despertar no Supremo, na realidade transcendental, onde os corpos que nós adquirimos, ou onde os corpos que nós vivemos são de natureza contínua, não há morte, não há dor, não há sofrimentos, não há, enfim, os processos angustiantes aos quais nós experimentamos enquanto nós estamos numa condição inferior de existência. Pode-se argumentar que, mas será mesmo que é assim mesmo? Bom, vou traçar aqui uma metáfora muito simples para a gente entender que esse processo que nós estamos fazendo, que sadhana, é um ato de inteligência proativa. Não é nem necessariamente uma questão de um laboratório religioso, de um ato espiritual, simplesmente como sendo uma ação religiosa em si. Mas se trata de uma ação, uma atitude de inteligência proativa. Imagine que você está com dívidas, imagine que você não tem trabalho, imagine que você tem planos que você deseja realizar e você não tem condições financeiras de fazê-lo. Então, quais são as atitudes que você pode tomar nesse caso? Qualificar-se para ter um bom emprego, ou qualificar-se para desenvolver um negócio, qualificar-se para ter condições de que com a sua qualificação você possa gerar recursos mediante os quais você conseguirá sair das dívidas e ter uma condição de vida melhor. Por exemplo, imagina alguém que está sempre ameaçado com o despejo do aluguel e não tem como pagar o supermercado, etc. E essa pessoa então resolve, vamos colocar assim, que ela começa a estudar e faz um concurso público e passa no concurso público numa condição muito favorável. Por exemplo, de vez em quando eu costumo olhar no YouTube essas pessoas assim, porque eu me interesso por esses temas, e eu sempre olho, né? Porque fulano catava lixo na rua e achou um livro e aí começou a estudar esse livro, e era um livro de concursos públicos, gostou, se interessou, foi lá, prestou um concurso público, passou para ser agente do juiz federal e tal, e agora ganha 15 mil reais por mês e era reciclador e tal. Porque o entregador de pizza e tal, e assim tem várias histórias dessa natureza. Então imagine que essas pessoas, de uma situação de dificuldade financeira técnica, né, passam para uma outra situação completamente diferente, onde tem estabilidade financeira, paz mental, segurança emocional, e os problemas técnicos, funcionais da vida acabam. Não tem mais problema para pagar aluguel, porque agora ele pode ter uma casa própria. Não tem problema mais de perder o ônibus, porque agora ele tem o automóvel dele. Sabe, vários problemas desaparecem. Por quê? Por conta de uma atitude proativa. Então, se nós temos uma condição de existência, se a gente consegue perceber que a nossa condição de existência ela é desfavorável, no sentido de que nós queremos evitar, ou nós não gostamos, ou não simpatizamos com a ideia de simplesmente ver os nossos entes queridos desaparecerem, ou nós mesmos sofremos a ansiedade do medo de sair da cena, então o que nós temos que fazer? Estudar, nos preparar para passar, digamos assim, na metáfora, num concurso transcendental e sermos aceitos num ambiente onde esses problemas desaparecem. Então aqueles que buscam um estado de existência superior, assim como alguém que busca um estado de vida melhor, estudando, prestando concursos, desenvolvendo currículos e qualificação para poder ter uma condição de vida melhor do ponto de vista material, nós, do ponto de vista espiritual, nós vemos claramente que a nossa situação é assim, empobrecida, né? Nós somos seres meio que empobrecidos, porque nós vivemos muitas ansiedades e medos. E isso é uma situação de empobrecimento existencial. Nós não queremos isso. Por isso, para que nós
eliminemos esse problema definitivamente das nossas vidas ou das nossas existências, as escrituras védicas sempre orientam os sábios, sempre orientam para que nós assim pratiquemos como método de elevação ou método de transcendência, de liberação, que nós pratiquemos sadhana, né? Sadhana. Sadhana, dhana significa riquezas, conquista. Por exemplo, tem o nome, quando meu filho nasceu eu queria dar esse nome, aí a minha esposa mudou. Ela quis outro, então ficou. Mas eu queria que o nome dele fosse Dhananjaya. Dhanan significa conquistador de riquezas, glórias, né? Dhananjaya. E no mantra que nós às vezes entoamos do Shikshastra Nadhanan, Dhanan, ou Dhana Yoga, ou no zodíaco natural, no mapa astral, tem a casa 9, Dhanus, que significa conquista ou riquezas. Então, Sadhanan, que Sad significa, a raiz é o Sat, de eternidade, e Dhanan, conquista. Então, Sadhanan significa o conquistador da eternidade, ou aquele que está destinado a passar no concurso público, necessariamente. Então, Sadhanan é apenas para aqueles que são muito sérios em buscar a liberação. Aqueles que realmente têm firme fé no coração, firme determinação de que a realidade é real, a existência é um princípio real e a evolução é um princípio real, observável e praticável de maneira pragmática e profissional, de certa forma. Então, Sadhanan é destinado apenas àquelas almas que estão no estágio de existência em que eles já decidiram para si mesmos que não querem permanecer nessa condição de existência que seria uma espécie de estado enfavelado de existir, porque é inseguro a qualquer momento, como Jesus disse, né? Pessoas pouco inteligentes constroem a sua casa sobre areia, daí vem o mar e leva. Pessoas mais ou menos inteligentes constroem a sua casa sobre a terra, vem o vento e leva. Pessoas muito inteligentes constroem as suas casas sobre as rochas, porque ela é resistente. Então, somente almas muito inteligentes entendem o sentido objetivo da existência e aplicam esse princípio como sendo, não como uma experiência religiosa abstrata, ou seja, praticando e torcendo para que tudo dê certo, para que tudo aquilo seja real, para que nada disso seja uma abstração da psicologia humana, ou para que nada disso seja apenas uma mitologia criada, talvez no Oriente Médio, talvez na Índia. Não. O sadhana é para seres conscientes, que sabem exatamente onde estão, que sabem exatamente onde querem chegar e sabem o que fazer para alcançar esse objetivo. São pessoas de sucesso. Normalmente, as pessoas que assim, são condicionadas ao fracasso começam coisas e não terminam, procrastinam, né? Largam tudo pela metade. Essas pessoas, elas estão acostumadas a experimentar o êxtase reversível do fracasso. Elas meio que vivenciam essa experiência de se sentirem fracassadas e curtem esse astral, né? Só que o resultado disso, o efeito colateral disso é assim, o contínuo repetido nascimento e morte, a depressão, sofrimentos, etc. E o desejar o reino de Deus é para almas que gostam de sucesso, para almas acostumadas a serem bem-sucedidas. O reino de Deus ele é o destino daquelas almas que entendem que Deus é perfeito e que, portanto, o sucesso é real. Se Deus é perfeito e o sucesso é real e Ele é um ser bem-sucedido e nós somos partes integrantes de Deus, como está sendo dito nesse mantra, então é natural que nós queiramos viver na existência de Deus, ou seja, na companhia das almas que são semelhantes a Deus, porque nós somos semelhantes a Deus. A nossa condição de existência no momento denuncia que nós estamos à parte dessa semelhança, nós estamos à parte dessa unidade com o Supremo. E nós queremos manifestar, ou nós queremos existir plenamente como seres perfeitos que nós somos. Para isso, nós precisamos renunciar à nossa ignorância, nós precisamos renunciar à nossa letargia
e nós precisamos renunciar ao nosso orgulho perante a existência. E esse mesmo orgulho que nos humilha e nos obriga a aceitar corpos que estão destinados a serem dissolvidos com o tempo. Nós precisamos cultivar essa humildade de aceitar que nós somos seres semelhantes a Deus. Parece até um paradoxo, né? Que aceitar que nós somos seres perfeitos, semelhantes a Deus, é um ato de humildade. Um ato de orgulho, um ato de arrogância é desconfiar que isso não seja verdade. Isso é orgulho, isso é arrogância, porque isso é mais ou menos dizer que talvez Deus seja imperfeito. Já que nós estamos acostumados ao fracasso e à derrota, isso é um estado de orgulho de existência, porque afirmar que Deus é também um fracasso e uma derrota. Isso não é válido. O fracasso e a derrota só são válidos quando a alma está apegada à ignorância e à letargia. Isso faz com que ela dê mais valor às coisas que são perecíveis e menos valor às coisas que são eternas. Entende? Então essa inversão de valores, em que nós injetamos muita energia naquilo que vai desaparecer e pouquíssima energia naquilo que é eterno, permanente, demonstra o orgulho da alma e a ignorância dela. E essa é mais ou menos a nossa situação. É contra isso que nós estamos lutando. É contra essa doença, essa adicção ao fracasso, à derrota e à vida condicionada que nós estamos lutando. É para isso que nós observamos o sadhana. O sadhana nos cura do ponto de vista psicológico, porque nos dá estabilidade mental, estabilidade psicológica, alinha os nossos chakras, nos diminui significativamente a possibilidade de doenças, e produz endorfinas, dopaminas, produz bem-estar. Então ele é curativo do ponto de vista físico e finalmente ele torna a alma acostumada à ideia de sucesso. Enquanto a alma ela tem desconfiança de que a perfeição da realidade da existência Deus é uma criação mental da humanidade, esse ateísmo subentendido, esse ateísmo disfarçado, que é uma desconfiança contínua da existência Deus, ou de que essa existência é possível, ou de que é possível que nós possamos nos alinhar à existência perfeita e nos tornarmos ou manifestarmos a nossa existência na plataforma da perfeição da existência. Essa desconfiança, na verdade, é o orgulho da alma ignorante, que não tem a humildade suficiente ainda para aceitar que isso é real, isso é possível. E por conta disso, o resultado consequente é um contínuo nascimento dentro de um ambiente onde existem muitas almas confusas, ansiosas, amedrontadas e ao mesmo tempo orgulhosas e arrogantes. Então nós não queremos permanecer nessa condição inferior de existência. Por isso é necessário que nós, assim como uma pessoa que quer, por exemplo, estabilidade financeira, então ele vai se preparar para conseguir um bom emprego numa empresa bem estabelecida, ou fazer um negócio, dedicar-se ao negócio, para que aquele negócio se desenvolva e ela possa assim ter rentabilidade com relação àquele negócio que ela está produzindo. Ela vai dedicar o seu tempo para conseguir aquele objetivo. Da mesma forma, nós, almas condicionadas, acostumadas ao fracasso dos repetidos nascimentos e mortes, assim, queremos superar isso daí e nos tornar pessoas enriquecidas, pessoas ricas espiritualmente, pessoas ricas até do ponto de vista técnico da própria existência, porque deixar esse corpo, ao deixarmos esses corpos, sermos admitidas num ambiente de perfeição, isso é dhana, adquirir a mais exaltada possível das riquezas. Por isso, sadhanam. Sadhanam é para aqueles que estão destinados a aceitarem sobre si a mais exaltada das riquezas, que é a existência eterna no reino de Deus, onde há opulências ilimitadas e inimagináveis, do ponto de vista da experiência da alma. Então, é para todos aqueles que se esforçam, não é, por realizar o sadhanas. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, né? Tem momentos em que nós estamos fragilizados,
mas nós podemos até diminuir o nosso ritmo. Pode, sabe, diminuir ao mínimo, mas abandonar o sadhana é um ato relativamente perigoso, porque a existência é real e a experiência de deixar o corpo é uma experiência que pode ser observada. Outros já deixaram os corpos antes de nós. E a chance de nós deixarmos o corpo é também real. Isso é real. E nós precisamos manter um recurso disponível de maneira consciente para que seja pavimentado uma ponte entre essa situação do momento e a próxima, que é o despertar no reino de Deus, que é o que nós queremos, que é o que nós desejamos. Está dito que o homem propõe e Deus dispõe. É preciso que nós sejamos muito claros naquilo que nós desejamos. Quem pratica neurolinguística, a PNL, a força dos desejos, segredos, etc., todos sabem disso, que os desejos têm que ser objetivos. Por exemplo, quando você vai a uma cartomante ou quando você quer fazer uma pergunta ao astrólogo, a pergunta tem que ser objetiva. E o desejo, para que o universo entenda, para que assim as portas da liberação se abram, a alma tem que assim aplicar um desejo objetivo. Quero sair. Ah, ótimo. Quais são os seus planos para sair? Sadhana. Pavimente a sua ponte para a saída desse mundo material. E eu sei que, como eu disse, né, às vezes é um pouquinho difícil, não é? Porque nós estamos lidando com a nossa mente está acostumada ao comodismo há milhares e milhares de vidas, então reeducá-la, discipliná-la num único momento é uma tarefa hercúlea, mas aqueles que conseguem, com firme fé e determinação no coração, com a convicção, com a certeza de que Deus é um princípio real, de que o reino de Deus é uma realidade real e de que nós estamos destinados a viver eternamente num ambiente pleno de bem-aventurança, de conhecimento e de satisfação, é o destino para todas as almas. Para isso, é preciso que você deseje isso intensamente no seu coração. Não pode ser um desejo malemar. Tem que ser um desejo forte, consistente. Aquelas pessoas que vencem na vida são aqueles que têm propósitos consistentes, desejam intensamente, correm atrás, lutam, superam os fracassos para conseguir obter o resultado que eles desejam. O reino de Deus é semelhante a isso. Para encerrar, uma vez, uma pessoa perguntou para Jesus como é o reino de Deus e como é que se faz para alcançá-lo. Então ele deu a seguinte metáfora: imagine que você está na sua casa, chega um visitante, um parente distante, à noite, e você não tem nada para oferecer como alimento. O que você faz? Vai à casa do seu vizinho e bate na porta. O seu vizinho, à noite, vai acordar aborrecido talvez e diga: o que é, fulano? E você então diz: por favor, eu preciso de pão. Eu tenho um visitante na minha casa, não tenho farinha. Você pode me conceder um pouco do seu pão? O seu vizinho pode dizer: não me amole, vá embora. O que você faz? Você não tem pão na sua casa, você precisa do pão. Então você insiste, bate de novo e diz: por favor, eu preciso do pão. O seu vizinho vai dizer: vá embora, e você continua insistindo e bata novamente e peça: por favor, eu preciso de pão. Assim é o reino de Deus. Bata até conseguir o que você deseja. Aqueles que têm ouvidos, ouça, e aqueles que têm olhos, veja. E essa é a natureza do sadhana. Então nós estamos comemorando aqui um ano, um ciclo completo do zodíaco. Despertar pela manhã é o primeiro ato consciente daqueles que desejam despertar para Deus, porque o despertar físico é o primeiro passo, né? Porque começa com o físico, depois o despertar mental, que é conhecimento, até que aparece o desejo do despertar espiritual. Então físico, mental e espiritual é uma combinação de três ingredientes para formar uma receita perfeita. Apenas o despertar mental, sem o despertar físico, é um despertar caprichoso, é um sadhana caprichoso.
Não pode ser assim. Nós temos que observar a biologia do universo, como o universo foi criado biologicamente. O Sol nasce, a hora de despertar. Isso é harmonizar-se com Deus, porque primeiro a gente se harmoniza com o que é real no sentido objetivo, que é o que nós estamos interagindo, esse mundo, esse fenômeno. Então o despertar acontece biologicamente como toda a natureza desperta, com o Sol. Despertar mais tarde e praticar um sadhana espiritual envolve um capricho psicológico. O sadhana fica fragilizado e o resultado final é comprometido. É como um bolo que você coloca pouco fermento e sola, sabe? Então, embora seja um pouco difícil a prática do sadhana, a sugestão é, não talvez necessário que você consiga fazê-lo integralmente, todos os momentos, mas não renuncie ao sadhana absolutamente, né? Mantenha ao menos assim uma parte mínima ali para que você fique ancorada no seu objetivo e o reino de Deus não se torne uma mitologia na sua mente, se torne uma realidade, um foco com o seu objetivo, tá? Muito bem, então agora são 7 horas e 58 minutos, eu vou encerrar aqui. Eu sinto muito pela minha contundência, né, pela minha determinação em falar sobre esses temas, mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, não tem como evitar. Nós precisamos ouvir isso constantemente, para que nós não esqueçamos a que nós estamos destinados, né? E superar as nossas limitações pessoais em função de um objetivo maior, que é a perfeição da nossa existência, ou despertar no Supremo. Ok? Hare Krishna. Hare Krishna. Eu vejo que a senhora, às vezes, as pessoas entram em aflição e desistem do sadhana, né? E é o momento, exatamente é o momento, né, que elas deveriam estar mais empenhadas, deveriam estar, né, mais empenhadas nesse serviço, né? Exatamente. É porque isso acontece devido a que nós pensamos o seguinte, isso é um fenômeno, né? Não é específico de uma pessoa, é um fenômeno geral. Nós pensamos o seguinte, fantasiosamente, que novelisticamente, assim, romanticamente, a gente tem uma ideia romântica da espiritualidade. Que espiritualidade, ou praticar a espiritualidade, ou meditar, significa que você tem que estar bem, que você precisa estar harmonizado. Para algumas coisas sim, né? Claro, você tem que estar saudável fisicamente, você não pode estar sentindo dor, porque senão incomoda realmente. Algumas coisas têm que estar em ordem, é verdade. Mas internamente, do ponto de vista psicológico, esses momentos de dificuldades, eles são exatamente quando nós temos que colocar o conhecimento que a gente tem em prática. E quando chegam essas dificuldades, a pessoa pensa, eu estou mal, então abandona o sadhana. Exatamente ao contrário. E isso é um truque, é um teste do universo. Se a pessoa consegue driblar essa dificuldade, depois ela sai dessa dificuldade fortalecida. Mas somente a pessoa consegue fazer isso por ela mesma. Um grupo pode ajudá-la a se inspirar, ouvindo constantemente a importância de continuar caminhando, não é? Desperta, levanta e não pare antes de alcançar a meta. Então, assim, aprender a driblar os obstáculos para alcançar aquele objetivo, se fortalecer, é um ato de sinceridade perante Deus. É um ato de conquista do coração de Deus. Porque quando você vê um filho, por exemplo, você tem lá 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Você vê que tem um que se esforça, que acorda cedo, que estuda, que sabe, se organiza e fala dos projetos de futuro. Você como mãe, você olha para esse filho e você sente o quê? Tranquilidade no coração. Você sente calma. E você tem o desejo de ajudar, de auxiliar essa criança. Agora, quando você tem um filho que, sabe, que reclama, que é indisciplinado, é rebelde, cria confusão e não gosta de estudar, então esse filho causa ansiedade, porque você tem que gastar energia para disciplinar o básico, para que essa pessoa tenha condições psicológicas básicas de
vencer na vida. Então é um filho que causa ansiedade. Então, da mesma forma, do ponto de vista de Deus, quando ele olha para os seus filhos, né, as suas criaturas, e vem aquelas que se esforçam, que desejam sinceramente harmonizar-se com ele, isso produz um estado de encantamento no coração de Deus, inevitavelmente. Se nós, como almas, como pais, observamos isso nos nossos filhos, e o efeito de ter um filho proativo, psicologicamente saudável, produz em nós contentamento e encantamento e aumenta o nosso amor, e um filho que cria ansiedade, não é que nós perdemos o amor, mas a ansiedade toma conta do amor, a ansiedade toma o espaço do amor, então o amor fica numa condição menor, porque a ansiedade é muito maior. Então não dá tempo de amar plenamente, porque a ansiedade é grande. Entende? Então, para que Deus possa nos amar plenamente, nós precisamos facilitar a existência de Deus, facilitar o coração de Deus, temos que ser misericordiosos para com Deus, para que Ele consiga sentir essa plenitude de satisfação em relação a nós. E para isso nós precisamos manter o nosso ritmo de sinceridade, inclusive nas dificuldades. É claro que nos momentos de dificuldades, se você precisa diminuir o ritmo, é totalmente compreensível, faz parte do processo. Abandonar o ritmo na direção do Supremo é que pode ser de fato uma situação desfavorável, né? Pode ser desfavorável. E a nossa inteligência demonstra claramente que as coisas que são criadas por Deus, como o próprio mantra diz, é perfeito, é completo em si mesmo. Então, quando a gente observa a natureza, o sol nascendo, os pássaros cantando, as borboletas voando, sabe? A gente já começa a sentir o pulso da vida. Dá para sentir a vida se manifestando. Então, isso é um sinal, é um indicativo de que, como a vida se manifesta nesse momento, então esse é um momento em que, harmonizando-se com isso, chega-se ao princípio Deus, na primeira etapa. Então realmente a gente precisa ter essa determinação de encantar o coração de Deus. E para isso, claro, é preciso um desejo de estar em harmonia sempre com Deus. E não apenas praticar uma religião para funcionar como um sedativo, como um rivotril, digamos assim, metafísico, né? A prática da religião como sendo um rivotril metafísico tem uma funcionalidade, porque é uma terapia, mas ela não produz o estado de encantamento existencial da existência a Deus. Nós precisamos, sabe, ter assim uma atitude sóbria, divina, realmente, assumir a nossa divindade como almas e ter a humildade de se comportar como almas, porque nos comportarmos como almas é humildade, e nos comportarmos como não almas, né, ou como, enfim, seres humanos apenas, é uma atitude de avareza, na verdade, porque nós estamos negando a perfeição de Deus, nós estamos negando a nossa perfeição enquanto almas. Isso é avareza, isso não é bom. A Isabela colocou aqui que as pessoas gostam de barganhar com Deus, né? Ficam sem sinceridade para ter algo em troca, né? Fazem, né? Sem a sinceridade. Isso porque nós somos infantis, né? A alma condicionada ela é infantil, ela é egocêntrica, ela é egoísta. E o que uma criança quer? Ganhar coisas, obter coisas, né? Ela está sempre pensando em si mesma. Os pais, devido ao amor que têm, estão sempre predispostos, né, a cuidar e a agradar e a satisfazer os seus filhinhos queridos. Mas uma criança é simplesmente uma criança e é natural que eles sejam egocêntricos, porque eles não têm consciência ampla, né? E assim também é a alma condicionada. A alma condicionada é egocêntrica, ela é egoísta, então ela vai a Deus porque os projetos envolvem obter alguma coisa. E nesse sentido, quando ela não obtém o que ela quer, ela fica chateadinha, tristinha, aborrecidinha e zangadinha com Deus. É o que normalmente acontece com uma criança. Mas não é ruim ser uma criança, porque o reino de Deus pertence às crianças. O que é ruim é ser egoísta e avaros.
Nós não podemos ser avaros e nem egoístas. Nós só podemos ser crianças. Gente, tá acabando aqui a minha bateria. Eu acho que a de vocês, de certa forma, também tá indicando aqui que vai... Tá, até escureceu a tela já. Muito bem. Vamos então finalizar aqui. Parabéns então a todos mais uma vez. Hare Krishna, Namastê, Carpe Diem. Aproveitem o seu dia. E vamos lá, caminhando e cantando contra a fome e a violência. Bom dia, gratidão. Obrigada, Arara, pela presença. Obrigada a todos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, take us home, Benji. Krishna, Krishna, Hare